É um prazer imenso estar aqui com você. Eu sou Edna Mello e agora, o que você vai ver nesta live de hoje? Você vai ver as 3 leis espirituais da manifestação. Você vai ver o que é uma programação, uma desprogramação e uma reprogramação. Então, assim, o que é programação, como é que ela influi na sua vida, tá bem? E como funciona essa programação, essas leis naturais que nós vamos estar vendo, que são as leis espirituais da manifestação, como que ela funciona na sua vida, né? Como é que isso, qual a influência que tem, por que a gente precisa conhecer essas leis? A primeira coisa que você precisa saber é reconhecer como que está, a quantas andas, né, em que estágio que está a sua conexão com a espiritualidade. E aí, espiritualidade, a gente vai pensar que vai falar de religião, né? Mas não vou não. Então assim, você precisa ter a consciência de que você é um ser, é um espírito, né? É um ser que vive num corpo, é um espírito que habita um corpo e foi criada à imagem e semelhança de Deus. Mas o que é isso, imagem e semelhança de Deus? Não é essa imagem aqui que a gente tem, não. A imagem e semelhança de Deus é na essência, no que você tem na pureza, é no amor, é no poder, de poder manipular, de poder usar essas forças da natureza, essas forças cósmicas para colocar o seu desejo, para trazer a sua felicidade e para promover a felicidade no planeta. Então, você, né, o que é espiritualidade? Eu estou falando que você precisa ter consciência dessa conexão, né, de como você se une com essa espiritualidade. E o que é espiritualidade? É o divino. É a sua essência, tá? Então vamos falar, para você não achar que eu estou falando de religião, vamos falar isso hoje à luz da física quântica. Numa vibração tão intensa, mas tão intensa, que a gente não se dá conta e parece concreto. Mas se essa vibração diminuir um pouquinho, só um pouquinho, tudo já se desintegra. Não vai se desintegrar porque é uma lei. A lei cósmica, né, está girando, fazendo essa energia girar, porque isso também vai fazendo parte da criação, vai criando outros elementos. Bom, e aí, qual é o seu divino? O seu divino é a sua essência, tá bem? É o seu centro. Este centro, né, que é a essência, é o todo. É isso que é energia, é o que conecta com o todo. E esse todo, quando você está na luz da consciência, você pode usar essas leis, que nós vamos estar falando aqui hoje, você pode usar estas leis no sentido de manipular, né, vamos dizer assim, para você poder realizar os seus desejos. Sabe quem fez isso? Quem fez isso foi Jesus. Jesus usou essas leis e trouxe fatos que nos pareceram milagres. Mas Jesus está muito longe pra gente, né? Então vamos falar alguém aqui que viveu com a gente, faleceu aí faz alguns anos, que foi Sai Baba. Eu não sei se você conhece, mas Sai Baba era, né, um avatar indiano. E o avatar, o significado é Deus encarnado. E o avatar, o Sai Baba, tinha um ashram. Ashram é onde esses avatares recebem as pessoas. E ele realizava milagres. E o Sai Baba, ele tinha uma característica que da mão dele saía constantemente um pozinho que eles chamavam de birute. Esse pó o Sai Baba usava, então ele fazia um movimento, assim, ó, um movimento de torcer, né? E presenteava as pessoas com joias preciosas. Anel, pulseira, japamala. Japamala é o que eles contam para fazer os mantras. Então, assim, ele presenteava, e isso ele tirava do ar e presenteava as pessoas. Dizem as más línguas, né, que se as pessoas tentassem transformar aquilo em lucro, ele voltava a ser pó. E o Sai Baba dizia que ele presenteava as pessoas com joias para que nós tivéssemos consciência da impermanência das coisas. Aí, então veja bem, Sai Baba usava, ele tinha esse nível de consciência elevado, quer dizer, você precisa ter muita consciência para manipular, para mexer nessas leis da natureza, nessas leis cósmicas, nessa energia. Mas nós podemos desenvolver sim um grau de energia e manipular essas energias para as nossas realizações. Aliás, este é o objetivo, somos deuses, esse é o objetivo para fazer isso. Bem,
Então, agora, nós vamos estar vendo, vamos estar conhecendo essas leis que fazem parte da manifestação, tá bem? A primeira lei que a gente tem é a do pensamento, tá bom? Então, lei do pensamento é a primeira lei. E aí, eu fiquei pensando, como é que a gente pode falar isso e trazer uma comparação que fique fácil e gostoso de gravar. Aí eu lembrei do Aladim e os 40 ladrões, né? Então nós vamos usar esta figura para nós podermos estar representando o que queremos hoje. Então, Aladim e os 40 ladrões. Ó, Aladim, né, achou uma lâmpada, tá bem? E aí, na curiosidade de mexer com a lâmpada, o que aconteceu? Ele acabou esfregando e saiu um gênio. O gênio saiu lá, né? Se curvou diante do Aladim e disse: seu desejo é uma ordem. Então vamos lá. Aladim, nós vamos, é o que dá a ordem para o gênio. Então nós vamos colocar o Aladim como mente consciente. Então o Aladim, ele é alerta, ele é perceptivo, ele sabe do que está acontecendo, ele escolhe. Então nós estamos falando das características do pensar, da mente consciente, perceptiva, presente, ela escolhe, então você tem o poder de escolher o que vai pensar, escolhe, tem o poder do livre-arbítrio, tá bem? E tem 5% de controle sobre você, sobre a sua vida. Então nós estamos falando da mente consciente. Então vamos ver alguma coisa aqui, ver se como é que a gente vê isso aqui. Peraí. Então vamos lá. Ó, nós já falamos aqui da mulher do seu sonho, da espiritualidade, e vamos falando aqui do Aladim. Ó, então assim, qual é então a característica da mente consciente? Racional, analítica, perceptiva, presente, tem o poder de escolher, é responsável pelo livre-arbítrio e controla 5% das nossas decisões. E a outra? Agora, o Aladim mexeu com a lâmpada, né? Quando ele esfregou a lâmpada, saiu um gênio. E o gênio, o que ele faz? Atende os desejos do Aladim. Então, nós vamos chamar a lâmpada e o gênio de mente inconsciente. Tudo bem? A lâmpada vai ser o nosso arquivo, onde tudo é guardado. E o gênio, a mente inconsciente, que é o servo que você tem para atender os seus desejos. Estamos falando da segunda lei. Nossa, tá calor, né? Estamos falando da segunda lei, que é a lei do sentimento. E aí, a lei do sentimento, a gente vai estar voltado com o gênio. E o gênio é um realizador. Ele está lá para atender os seus desejos. É um gênio mesmo. Ele busca os elementos da natureza para fazer isso. Nós estamos falando aqui da nossa mente inconsciente. Tem uma característica do gênio que é importante. Ele não tem discernimento, ele não sabe escolher, ele só sente, não sabe o que é certo e errado. Por quê? Porque ele, deixa eu voltar aqui, porque ele não conhece, não sabe, não vê o lado de fora, ele só vê o lado de dentro. Então ele não sabe que existe um externo, ele só vê o interno, que é o sentir, as emoções, os sentimentos. O gênio, ele tem 95% de controle da nossa vida, porque as nossas decisões são tomadas em cima da emoção. E aí, o gênio, essa mente inconsciente, faz uma conexão com a mente consciente. Então vamos lá? Lembra do Aladim? O Aladim dá ordem para o gênio. Então assim, a nossa mente consciente, a razão, manda elementos para a mente inconsciente. Quem é a mente inconsciente? As nossas emoções, os sentimentos, as sensações que estão lá no nosso arquivo. A lâmpada. E aí, quando essa mensagem do racional, da mente consciente vem, o que ela vai fazer? Ela vai buscar os elementos que correspondem àquele pensamento, se são sensações de conforto ou desconforto. Tudo bem? Agora, vamos para a nossa terceira lei, que é a lei da realidade. E a lei da realidade, nós vamos falar agora da mente superior. Então, a mente superior é a alma, é a essência. Tá bem? Então, olha, a mente superior é ela, na verdade, que é o comandante dessa conexão. Por quê? Quando as três mentes se unem, e nós vamos ver como fazer isso, essa mente superior busca no cosmos os elementos para a realização. Perfeito? Então, vamos ver como é que funciona isso aqui?
Vamos lá? Vamos lá ver a nossa mente. Ó, então assim, a mente, a terceira lei, que é a lei da realidade, conecta, né? A mente superior é responsável pelo propósito de vida, e nós vamos falar do propósito de vida aqui. E o que ela faz? Ela vai no cosmos e busca esses elementos para poder estar fazendo essa conexão. Então, olha, se transformar na mulher dos seus sonhos, você precisa fazer essa conexão, porque é ela que garante a manifestação. E no nosso treinamento, no trabalho que nós estamos fazendo aqui, nesse treinamento que eu preparei para você, que é Seja a Mulher do Seu Sonho, nós vamos ver exatamente isso, as ações práticas, né? O que faremos, quais os elementos, e eu vou lhe oferecer isso para que você se transforme na mulher dos seus sonhos, que é essa conexão. Agora, vamos falar um pouquinho. Porque para fazer essa conexão, você precisa de uma coisa. A conexão vai trazer algo para você que é o propósito de vida. Então vamos lá, o que é o propósito de vida? É algo, é assim, olha, é algo que você traz, vamos falar assim primeiro, é algo que você traz e que vai determinar como que você vai ser feliz, como que você vai ter sucesso e como que você vai interferir na qualidade de vida do planeta, aumentar essa qualidade. Como que esse propósito de vida se coloca? Porque a maior dificuldade das pessoas é saber, Edna, eu não sei, como que é esse propósito? O propósito é um dom. Então veja, ó, ser a mulher dos seus sonhos é fazer essa conexão e saber qual é o seu dom. Né? O que você faz tão bem que só você faz e ninguém pode fazer igual a você. Vamos dar um exemplo? Olha, tem gente que veio com o dom de ensinar, não é? E aí, não precisa, tem gente que é professor, ele tem o dom de ensinar e é um excelente professor, mas tem gente que não, que é professor sem estar numa sala de aula. Eu tenho um cliente que trabalha com TI, eu tive um cliente, ele não é mais cliente meu, e ele só trabalha com gente grande, vou falar o nome porque as pessoas são famosas, ele só trabalha com gente grande, grandes empresários. E aí, o que aconteceu? Que ele conquista essas pessoas, porque quando ele vem para consertar o seu computador, quando ele trabalha com programação, trabalha com arrumando o computador e programação também, quando ele vem fazer isso, ele te dá uma aula, ele fala o que está acontecendo, qual é o defeito, o que causou aquilo e como que você pode impedir que aquilo aconteça novamente. Então, a consulta dele, quando ele vem, no mínimo 1h30. Porque ele vai, ele conversa, ele explica e isso cativa as pessoas. Agora, sabe por que eu falei dele? Porque assim, ó, a família dele são 3 gerações de professores. Só ele não foi para a sala de aula, entendeu? Mas ele é professor de um outro jeito. Tem gente que tem esse dom das mãos. Né? E aí vai fazer uma massagem, são pessoas que têm esse dom de tocar, de tirar a dor, de tocar o ponto certo ou de ser um cirurgião. Bem, então estamos falando de dom, que é o propósito de vida e é o que a gente precisa, porque quando você faz a conexão, você entra lá no propósito de vida e olha, é ele que vai dar a sua felicidade e o seu sucesso. E para você saber qual é o seu propósito de vida, é assim, veja a sua qualidade, aquilo que você faz com naturalidade, aquilo que você nem percebe que faz, mas que as pessoas elogiam, perfeito? Aquilo que é muito fácil, porque geralmente é muito pequeno no sentido da gente valorizar, mas que é justamente a ferramenta para que nós possamos estar fazendo o nosso sucesso, a nossa realização. Bem, ó, eu estou dizendo para você que você é um ser divino, imagem e semelhança de Deus, que você veio com todo o potencial, tem tudo, tem uma essência, tem todo o poder, pode ir lá manipular essas leis cósmicas, pode manifestar o que você quiser. E por que isso não acontece? Né? Por que a gente não consegue fazer isso? Pois é, não consegue, que é o nosso próximo tema, que é por conta da nossa programação. Então, ó, enquanto essência, você é alma, né? É pureza, é energia, é poder. Mas, enquanto ser em desenvolvimento, você tem lá algo que foi formado, você tem algo interno que a gente chama de programação e que
determina algumas coisas, determina seu pensamento, seu comportamento, e vamos ver como é que isso funciona. Então, olha só, essa programação, nós vamos estar falando dela aqui, deixa eu estar mostrando aqui para você. Essa programação, ela é feita, já começa lá no 3º trimestre da gravidez. Então, o bichinho nem nasceu, já está sendo programado, né? E aí, ela vai até por volta dos 6 anos. Eu não sei se você já ouviu falar, mas a gente fala que 7 anos é a idade da razão, né? E é mesmo, porque 7 anos a criança começa o desenvolvimento racional, analítico. Mas até ali, a criança é pura sensação. E esse campo dela, esse campo de sensação, é muito aberto. E aí ela capta tudo que está na volta. Até os 6 anos, por aí, a gente vive entre 2 mundos, o visível e invisível. Então, é só a mente consciente que está em alerta e ela grava absolutamente tudo. Então, essa criança aprende pelo método da repetição, entendeu? Vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo e ela aprende. Agora, me fala uma coisa. Se isso é feito pelo método da repetição, o que acontece depois disso? Bom, aprendeu, está lá conectado, nos 7 anos foi formado e agora ela vai vivenciar isso. Ela vai estar pronta, essa conexão já está pronta, ela vai vivenciar a conexão. Como é que é, a programação? Como é que essa mente se coloca, né? Como é que ela se apresenta? Então, ela é chamada, a mente inconsciente é chamada de mente dos hábitos, porque ela se apresenta nos hábitos. Olha, no hábito de pensar, no hábito de sentir, das emoções, no hábito de comportamento e tem mais. Esta programação, como é emoção, ela forma a nossa personalidade. Então, assim, a forma de pensar dá um jeito de sentir, dá um jeito de agir e forma uma persona, uma personalidade. Esta personalidade, não, vai tomar decisões. Então, as decisões nossas estão em cima da programação. Agora, depende de que programação que tem lá. Vamos ver, vamos entender um pouquinho, só para você ver como é que a gente se formou. Você imagina... Imagine uma sala, uma casa, né? E lá na sala, à noite, o que está sentado? O pai, a mãe, se tiver mais alguém na casa, assistindo televisão. Tudo bem? Assistindo o jornal. Os pequenos estão no chão, brincando, né? Estão lá. Você nem se dá conta de que eles estão lá e eles também estão totalmente envolvidos nas coisinhas dele. E de repente, lá no jornal, o que começa? Problema da política, da corrupção, do que deu, que roubou, que fez. E os pais e a mãe começam a comentar. Ela está escutando pela TV e ainda tem o comentário da mãe. Então começam as primeiras informações dela de governo corrupto, de governo que rouba, de ladrão, do que fez. Essa é a informação que ela está recebendo. E está lá na mentezinha dela, vai formando. Hoje, amanhã de novo, amanhã de novo, amanhã de novo, amanhã. Quantos dias a gente assiste jornal e assiste TV? Então, acabou. 3 dias já formou a programação. Quer ver um outro exemplo? A criança tem lá o casal, né? E o casal briga. Todo casal briga, tem discussão. Mas vamos pegar um casal mais agressivo, que briga com mais frequência, e a criança está vendo aquilo, né? Briga hoje, briga amanhã, altera a voz, né? Ele não sabe muito bem se está falando alto, mas fala alto para ele já é agressivo, fala alto, dá lá tem um gesto mais brusco e briga, ou então o pai tem lá um comportamento chega um dia lá mais alterado, a criança olha e qual é a conclusão? O que ela vai colocando lá na mentezinha dela? Relacionamento como forma de... Então, vamos lá aqui agora, isso é o que a gente tem dentro desta formação, perfeito? Do paradigma, né? Como funciona esta... Então, assim, na verdade, essa programação é a nossa mente inconsciente. Eu só estou falando agora por que a gente não consegue, apesar de conhecer, não fazer essa conexão. Essa programação, ela forma uma coisa que nós vamos precisar dela, que é o nosso campo de vibração. E o que é o campo de vibração? Nós temos o sentimento, você pensou, você chegou lá, tem lá na sua programação um sentimento. E o sentimento, ele caminha em ondas. Então, assim, aquilo que a gente sente, toma uma vibração, toma um peso,
um teor, e aí ele se transforma em ondas e vai caminhando. Então assim, a vibração leve, né, a onda leve, ela sai e vai se conectar no seu campo, ao seu redor, com outras pessoas com o mesmo teor de vibração, de onda. E a onda mais densa, de tristeza, de mágoa, também sai e vai se conectando com outros no mesmo teor de vibração. Então, ó, a mente consciente, ela cria a nossa realidade. Então, essa mentalidade, essa onda que está saindo, né, que vai se alastrando para se encontrar com outras pessoas, que é a vibração, ela vai criar nossa realidade. Então, ó, você tem o pensamento, que é a lei da atração, né, o pensamento atrai, e você tem o sentimento, que é a vibração. Então, olha, atração com vibração é a lei da manifestação, tá bom? Como que a gente sai desta programação? E aí esta é a parte quente do nosso trabalho, né? Porque primeiro você precisa conhecer isso, e agora vamos lá, como que você sai disto, né? O que precisa para você sair dessa programação e mudar? Então, em primeiro lugar, ó, programação não muda, tá? Não tem como mudar. Você faz outra, então você vai enfraquecendo esta. Você não pode destruir, mas você pode enfraquecer. Enfraquecer colocando outras coisas, outra programação, outros sentimentos para formar uma outra programação. Então, assim, para mudar essa programação, a gente precisa da conexão. E agora nós vamos ver como é que é. É preciso colocar nesse inconsciente uma outra informação. Agora, para entrar neste consciente, que é o que dá trabalho para a gente, né? Para entrar neste consciente, você precisa entrar numa frequência vibratória diferenciada. Então vamos lá, ó. Você está me vendo aqui? Isso é a nossa vibração, é a nossa frequência de beta. É o normal, é o que a gente está olhando, é a percepção, é o racional. Se você começar a fazer uma respiração, respirar profunda, lentamente, você vai acalmar, você vai entrar no estado de alfa, que é o relaxamento. Se você continuar mais um pouquinho com isso, uns 10, 15 minutos, você vai entrar num torpor, que é o sono, aquele sono do torpor que você sabe o que está acontecendo, mas não consegue sair. Pois é, não consegue se movimentar. Esse é o estado theta. É aí que estão as memórias, tá? É aí que está a programação. Então, para poder mudar essa programação, para você colocar outra coisa, o que a gente precisa? Tirar essa vivacidade, né, que a gente tem da frequência beta, que são os 5 sentidos, né? Olfato, tato, paladar, né? Audição. Então, assim, diminuir essa frequência, sair dela, ir para teta. E em teta, sim, aí você vai colocar o que você deseja, bem? E como é que eu chego em teta? Que é o que nos interessa. Esse é o ponto forte do nosso trabalho. Como que eu chego em teta? Bem, você pode usar várias coisas e nós vamos estar falando disso aqui. Então, ó, você pode fazer isso, algumas ferramentas para usar para chegar em teta. Respiração, sono, relaxamento, meditação. Vamos falar disso agora? Vamos só estar falando de um por um deles para você poder entender melhor. Então, vamos lá. Deixa eu falar da técnica primeiro. Para sair de teta, você pode usar a hipnose para entrar em teta, tá? Em teta você entra, a hipnose ela vai direto para teta, ela tira você do racional, coloca direto em teta e coloca uma outra programação. Qual é a questão da hipnose? Se você for para a hipnose, fizer, e não mudar o seu estado mental, entendeu? Porque o estado mental, você mudou a programação e mudou o que estava de acordo com aquela situação, mas você tem outras que falam do seu pensamento. Você vai continuar alimentando o pensamento e daqui a pouco você está com uma outra programação, talvez até semelhante àquela que você tirou. Muito bem. Aí, você pode fazer também a hipnose dormindo. Grava o que você quer, tá? Um programa. Vamos falar que você quer riqueza, por exemplo. Fica lá vibrando na riqueza. E aí você, à noite, coloca lá um fone de ouvido e dorme. Quando você dormir, que diminuir a frequência beta, toda a informação entra direto em teta, tá bem? Agora,
você pode usar outros recursos que tem dentro disso, que é o trabalho de transformação, de ser a mulher que você deseja. Então, assim, ó, o que você vai precisar? E, por favor, você vai precisar de um tempo para isso, tá? De um tempo para poder essas coisas estarem se desenvolvendo. Você vai precisar de respiração, entrar numa respiração leve, para poder entrar em alfa. E aí, você vai para onde? Você vai para você vai para a imaginação, vai para a meditação. O que é meditação? Você vai colocar algo que você possa se aprofundar. Deixa eu falar de novo. Você faz a respiração, aí você vai entrar no relaxamento e aí você vai para a meditação. Quando eu comecei o meu trabalho, eu não sabia muito bem como é que fazia a meditação. E aí, o que eu fiz? Eu fiz algo que realmente é puramente intuitivo, né? Eu sentava para meditar, eu punha um sol na minha frente, um sol, e ficava olhando para ele, para esse sol, olhando para o sol. E aí, o que acontecia? Eu ficava vendo as nuances do sol. Eu pensava em outra coisa, claro, pensava assim. Vinha os pensamentos, eu voltava. Agora, assim, quanto mais você faz, menos pensamentos tem, tá? Menos pensamentos entram. E quando entra, você sai e volta porque você... E aí, eu ficava no sol, fiz 1 ano isso, fazendo essa meditação. E aí, depois de um tempo, as ideias começaram a chegar. Então, esse trabalho que eu realizo hoje tem a ver com essa meditação que eu comecei, que é do sol. Então, a meditação, na verdade, é uma forma de você entrar em contato com a luz, entrar em contato com o sentir, entrar em contato com o vazio. Então, nós vamos, no nosso trabalho, colocar você nessa meditação guiada, entendeu? Com todo esse espaço, várias meditações, para você ver qual que é, né? Aquela que você se encaixa melhor. E o interessante é que no nosso treinamento, as aulas serão ao vivo, entendeu? Então, nós vamos ter as aulas, todo o processo, nós vamos ter aula ao vivo. Então, você vai poder assistir a aula e já fazer as questões comigo. Inclusive, eu vou fazer alguns exercícios com você, né? Para poder tá acompanhando. Então, assim, eu acompanho você no passo a passo e você vai poder também estar fazendo perguntas, porque realmente é um momento que tem dúvida e que às vezes a gente não sabe muito como prosseguir. Bem, e aí você entrou nesse estado meditativo, o que vai acontecer? Agora você vai para a imaginação. Imagina o que você... E aí você é mulher dos seus sonhos, o que você quer? Bem, eu quero um relacionamento. Lembra que eu falei? Eu preciso ser para ter? Então, quais são as qualidades que você quer desse relacionamento? Coloca as qualidades e fica... Não coloca a pessoa, mas coloca as qualidades e vai imaginando, né, aquelas qualidades, um ser com aquelas qualidades, até você sentir. Sentir o quê? Que está com o ser, que está no relacionamento. Mas quando você faz isso, você está naquelas qualidades de segurança, de comprometimento, de confiança, de carinho, né, de atenção. Você está alimentando isto, né? Vamos que você queira, por exemplo, um empreendimento, você queira ser empreendedora, né, queira lá montar alguma coisa. Legal, então coloca na imaginação o que você quer e vai agora alimentar o sentimento. O que é ser empreendedora? O que você precisa para ser empreendedora? Né? Eu vou precisar de segurança, eu preciso de confiança, eu preciso ser firme, eu preciso estar estudando, eu preciso de conhecimento, não? Eu preciso ter discernimento, enfim, tudo que você precisa. Então coloque lá e vai imaginando isso, vai imaginando mais ou menos 1 semana, até sentir. Daqui a pouco você está sentindo. Aí quando você sente, você está se tornando, é ser, não? Então você vai sendo para ter. Bem, e aí, quando você faz a imaginação, automaticamente você já está visualizando, tá bem? Porque a imaginação e visualização fica muito próximo. Então, respirou, relaxou, entrou na meditação e agora vai visualizar, imaginar. Quanto tempo demora isso? Olha, uns 20 minutos, 30 minutos. Hoje eu demoro um pouco mais, eu demoro uns 40 minutos fazendo isso. Mas eu tenho a escolha porque eu quero fazer outras coisas. Mas normalmente esse é o tempo. Vamos colocar lá 30 minutos. Nossa, Edna, mas tudo isso? Querida, tudo isso. Por quê? Porque você está criando o que você quer. E você está criando para a vida toda, você não está criando para um dia. Nós vamos falar dessa dificuldade, tá bem? Então, é isso, vai criar.
No nosso programa você vai ter a oportunidade de fazer isso junto comigo e ir treinando até você poder caminhar sozinho. Bem, isto você vai fazer à noite. Se você puder fazer à noite pela manhã, melhor ainda. Mas durante o dia, você vai precisar de alguma coisa que conecte você, que dê continuidade a esse sentimento que você fez lá na sua visualização, no seu exercício. Então, durante o dia, o que você faz? Você faz alguma coisa que mantenha esse pensamento mais ou menos organizado. E aí você pode colocar mantra, você pode colocar decreto, você pode colocar respiração, você pode colocar o Ho'oponopono lá, sinto muito, né? Me perdoe, te amo, sou grato. O que você pode colocar? Gratidão. Eu, na minha fase de formação, até hoje eu uso o decreto, mas eu usei um que eu vou passar para você, eu uso com os meus clientes e ele é poderoso, poderoso mesmo, gente. Estou em harmonia com todas as pessoas, coisas e fatos. Quando eu falo que eu estou em harmonia com todas as pessoas, a primeira pessoa sou eu. Eu preciso estar em harmonia. E nem sempre eu estava, hein? Eu fazia para estar. Estou em harmonia com todas as pessoas. A primeira pessoa sou eu. Com todas as pessoas, coisas, com todas as coisas. Porque as coisas acontecem, né? Você dá uma topada, a mesa cai, o carro quebra, enfim, né? Então, as coisas e fatos. Todos os fatos. Eu fiz isso durante muito tempo. Eu usei para harmonização da minha vida, harmonização familiar, harmonização de coisas à minha volta. Porque eu fiz um decreto que eu não sairia desta vida com coisas para resolver. Então, essa foi a minha proposta, né? Eu não vou sair daqui, conscientemente não. Eu não vou sair daqui com coisas para resolver. E aí eu fui buscando todas as minhas desarmonias para poder, eu usei durante muito tempo isso. E quanto tempo eu fazia? 30 horas por dia. Como é que é isso? Cada vez que eu tinha uma chance, cada vez que a cabeça estava meio, eu ia lá e fazia o decreto. Qual é o objetivo do decreto? Primeiro, manter a mente focada. Eu não conseguia ficar no aqui e agora, né? A gente não consegue. Então, não ficar alimentando pensamentos negativos. A gente tem uma média de 80 mil pensamentos por dia. 70% é negativo. Então, por favor, não dá, né? Segunda coisa, trazer esta sensação de ficar no bem. Então, ficar o tempo todo na harmonia, nem sempre eu ficava no bem, porque eu não estava, mas eu trazia a sensação. Então, assim, o pensamento já ficava mais neutro, eu trazia a sensação e isso me fortalecia aquilo que eu tinha feito pela manhã. Né, que eu tinha feito lá a minha proposta, a minha visualização. Então, para manter essa conexão, entendeu? Nós estamos falando de conexão. A conexão é a união das três mentes. Então, olha, mente racional, mente consciente, mente inconsciente, mente superior. Então, quando a gente entra na meditação, quando a gente vai fazer a respiração, quando a gente faz a visualização, você está fazendo essa conexão. Então, assim, ó, você está trazendo o pensamento para a emoção, você está colocando a emoção no bem, né? Porque você está trazendo a emoção, você está buscando, que é o sentir, e quando você faz o sentir, você une com a essência. Então, essas três unidas, o que faz? Ela vai buscar, essa mente superior, vai buscar os elementos da conexão. Esta é a conexão. Bem, agora você já reparou? A gente faz e de repente, né, não consegue. Eu tenho certeza que você já procurou fazer isso algumas vezes e não conseguiu terminar, no meio do caminho desistiu. Por quê? Porque a gente tem um sistema interno controlador. Ele controla a emoção e o comportamento. Vou falar de novo, o sistema interno controlador. O que esse sistema faz? Esse sistema faz parte da programação e ele tem a função de fazer você feliz. Eu vou até colocar aqui para a gente ver as características dele, porque ele é muito importante. Então vamos lá. Aqui, ó, a dificuldade de mudança. Sistema interno de controle, né? Ele é um sistema cibernético. O que ele tem? A função de fazer você feliz. Você sabe o que acontece? Quando você tem um programa, e aí você tem um programa
de todo dia tomar banho quando levanta, tá? Todo dia. É um hábito. E o seu inconsciente sabe disso. E aí você decidiu que vai tomar banho à noite e não vai mais tomar de manhã. Então, assim, quando você faz isso, o sistema cibernético, esse sistema de controle, ele meio que enlouquece, porque ele pensa assim, nossa, isso vai fazer a Edna infeliz. Isso vai deixar... não é esse o hábito dela é de manhã. E aí você faz uma semana, mais ou menos, e depois de uma semana, começa a ter umas minhoquinhas, começam uns questionamentos, e aí você vai dormir, mas toma banho, porque toma banho de manhã, toma banho à noite, aí assim, vai dormir, não tomou banho de manhã, sai com a sensação que não tomou banho, com a sensação que tá sujo, que tá sonado, enfim, começam a haver sensações porque o seu sistema controlador não está acostumado com isso. E aí ele entende que quando você muda de atitude, você vai sofrer. E ele começa a trazer sensações, sentimento, desconforto para você voltar no programa anterior. Se você insistir, em não tomar banho pela manhã, ele vai aceitar. E ele vai aceitar como um programa. Agora, sabe qual é interessante? Da mesma maneira que ele insistiu, ele tomou conta para que você fosse feliz enquanto tomar banho pela manhã e à noite, ele vai ter agora o mesmo empenho quando você resolveu tomar banho só à noite. Você entende? Ele quer ver você feliz, então ele só precisa aceitar. Então, se você vai começar o programa, se você vai começar a notificação, no meio do caminho você vai encontrar sim com esses obstáculos, porque e como é que ele traz o obstáculo? Ele traz o obstáculo pelo desconforto. E o desconforto é tão grande que a gente volta. Então, no programa, é claro, a gente vai estar vendo como lidar, com esse sistema, Na verdade, o lidar é continuar. Mas é tanta coisa que vem no meio do caminho que você acaba não continuando, acaba desistindo. Isso é bobagem, não, eu vou tomar banho, é melhor tomar banho de manhã à noite que eu me sinto melhor. Perfeito? Bem, agora, vamos então para como que estas leis que nós estamos colocando aqui, das leis espirituais da manifestação, interferem agora na sua vida. Eu não vou levantar as questões das outras áreas. Eu vou falar o que a gente vai fazer com isso, porque senão ia ficar muito longo, e a gente vai ter que destrinchar isso depois no programa. Então vamos lá, vamos ver. Nas outras áreas da vida, como é que é? Vamos ver no financeiro. Você nasceu para ser rico, para ser feliz. Então, ter dinheiro, ter facilidade é uma imposição cósmica, é da vida. Se o dinheiro não está circulando na sua vida da forma como você gostaria, algo está errado. E é isso que nós vamos ver. Qual a sua programação de dinheiro? Qual a sua visão? O que você aprendeu sobre dinheiro? Que virtude você está agora cultivando na pobreza? Porque, na verdade, é uma doença, precisa ser tratada, mas para o seu sentir é uma virtude. E a gente vai estar vendo ações objetivas dentro do programa para você se instalar lá no dinheiro, tá bem? Aí nós vamos ver o profissional. Olha, o objetivo do profissional é servir, desenvolver potenciais. Legal. Então, o que é trabalho para você? É sacrifício? É obrigação? Entendeu? É trabalhar e não ter nada? Então, assim, como é que você sabota o seu profissional? Qual o seu olho de programação de sucesso para a mulher no profissional? Que a gente sabe que tem questões, sim, da mulher se colocar no profissional e crescer, as crenças e as ações que você vai estar usando para o seu sucesso profissional. E aí a gente tem o afetivo, O afetivo é um dos mais delicados aqui. Então, assim, o objetivo do relacionamento afetivo, do amoroso, é nos tornar pessoas melhores, corrigir falhas da infância e desenvolver amorosidade. Qual a dificuldade que a gente tem dos relacionamentos amorosos? Por que é tão difícil ter os relacionamentos? Porque dói tanto quando termina. Qual a visão, a programação que você tem sobre relacionamento? O que você viu lá na infância, lá com seus familiares, e ações objetivas para a gente poder estar saindo disso, tá bem? E a gente vai ver família. Família é a referência que a gente tem, amor, cuidado, proteção, troca, é a primeira referência que a gente tem, é a âncora. Na família a gente tem o sentimento de pertencimento. Então nós vamos estar vendo dentro do nosso programa a importância de pai e de mãe na prosperidade. Olha só, pai é prosperidade, você sabia? Pai é dinheiro.
Mãe é relacionamento. E a gente, na maioria das vezes, eu brigo com o pai ou com a mãe, quando não briga com os dois, né? Então, assim, ó, quando eu brigo com o pai, eu brigo com a minha prosperidade, com o meu dinheiro. Quando eu brigo com a mãe, eu brigo com os relacionamentos, entendeu? E aí, o que a gente vai estar vendo aqui? A hereditariedade emocional, que é o sistema familiar. A constelação familiar, ela fala disso, a constelação sistêmica. Nós vamos estar vendo como funciona essa hereditariedade e ações objetivas para a gente estar resolvendo os conflitos familiares. E aí a gente vai para a autoestima, que é o social. Então, assim, a nossa autoestima, ela se reflete fora nas relações do social. Então, vamos ver o seu grau de realização, conviver, a frequência sua de lazer e prazer, como é que funciona amar, ser amada, sentir-se importante e necessária, como é que a gente constrói amizades, né, que soma e cresce, e ainda como é que a gente vai estreitar laços com amigos para atrair parcerias prósperas e ações objetivas que pegam no relacionamento, que pegam nos conflitos, não da baixa estima ou da autoestima, mas enquanto relacionamento, enquanto vida social, né, enquanto grupo. Como é que isso... Bem, então, isso é o que nós vamos estar vendo, lembrando que o nosso básico, né, a nossa pedra de âncora é o espiritual. São as três, as leis, né, que manifestam, que é a tal da conexão. Então, assim, como é que a gente vai lidar, né, com esses três aspectos que são importantes e que falam do nosso poder mental, do nosso poder emocional e do nosso poder de criação, não? Para quê? Tudo isso para quê? Para você ser a mulher dos seus sonhos, para você fazer de você o seu projeto, não? Porque geralmente a gente tem o projeto para o filho, por exemplo. Mas espera aí, filho não é projeto, né? A gente cria filho e ele vai ter a vida dele. Então você precisa ter o seu projeto, aquele que realiza você, ter o seu propósito de vida, porque filho vai crescer e vai viver a vida dele. E às vezes, né, a relação de filho é tão dolorida, né? Ela é tão diferente do que a gente imaginou, que acaba mesmo. Então, assim, você abandonou você por conta disso e agora não tem nem o filho, né, e nem os seus projetos. Então, você ser o seu projeto, e se você pensa que isso vai interferir na sua família, vai sim. Se você fizer de você o seu projeto, vai interferir sim, porque você estará muito mais amorosa, muito mais presente, muito mais dedicada e muito mais perceptiva, porque você vai estar bem, você vai estar preenchida para poder lidar com os seus na troca, sabe? Troca de lá e troca de cá, e não na dependência, não na cobrança. Bem, quais são, né? Então, assim, se você participando do nosso treinamento, o link está aí, viu? Eu esqueci de falar, o link está aí no vídeo, na live. Então, assim, se você participando, qual é o benefício que você... Então, vamos ver aqui os benefícios, porque são tantos que eu acabei listando, que eu fiquei com medo de não lembrar de todos. Vamos lá, ó. Então, objetivos do treinamento. Você vai conhecer as leis espirituais ou energéticas. Então, através da conexão. Vai estar lidando conhecimento, vai estar lidando treinando, né, a programação, tá bem? Ou paradigma, vai saber lidar, aprender a lidar com esse sistema controlador emocional, que nós falamos agora há pouco, que impede você fazer a coisa, vai fazer a sua desprogramação, como é que você faz isso, e ainda vai saber, né, vai aprender através de tudo isso, acionar ações objetivas para a resolução em cada área da vida. Então, assim, algumas eu vou passar para você, que a gente vai passando como conclusão, mas à medida que você vai ficando mais centrada, você mesma vai achar as ações de resolução. E ainda você vai ter, em todos eles, mas principalmente lá na área da espiritualidade, ferramentas de acesso para mudança, porque para mudar precisa de ferramentas, não? Você vai receber esses exercícios, essas orientações, eu vou caminhar com você no passo a passo para você fazer isso. Então, assim, olha, se você quer se libertar
Se você quer fazer de você o seu projeto, se tornar uma mulher empoderada, se tornar uma mulher realizadora, saber o que você quer da sua vida, ser feliz e ainda colaborar com a felicidade das pessoas que estão ao seu redor, da sua família, dos seus amigos e a felicidade do planeta, porque o planeta é o lugar onde você vive. Então, assim, se você puder, né, estar também interferindo, clique agora nesse link que está aí e venha comigo estar fazendo esse trabalho. Seja a mulher do seu sonho, que vou seguir com você passo a passo, porque essas aulas serão ao vivo. Alguns exercícios serão ao vivo, eu vou fazer com você. Muito embora depois, se você não puder assistir, vai ficar lá. Mas se você puder assistir, você vai estar comigo ali, ó, presente fazendo. Eu vou estar respondendo as suas perguntas e tem mais, fazendo exercícios com você, e você vai poder me colocar quais são as suas dúvidas e eu vou poder estar respondendo. Porque eu passei por isso, eu fiz isso, eu me tornei uma mulher independente, eu me tornei uma mulher empoderada, eu fiz de mim o meu sonho, porque eu não sabia quando eu comecei. É isso que eu estou falando para você hoje. Eu não sabia quando eu fiz o meu primeiro projeto. Na verdade, o meu projeto era, quando eu comecei, eu queria ser independente. Esse foi o meu projeto de vida. Isso é uma coisa que eu me lembro, que eu tinha lá pelos meus 7 anos, eu já queria ser independente. É isso que eu falo, é o propósito, né? Eu já tinha um propósito. Eu não sabia nem o que era, mas eu queria ser independente. Então, eu já queria ter meu dinheiro, coisas. Então, assim, eu não sabia que quando eu pensava no projeto de ser independente, por que eu pensava ser independente? Eu não tinha o processo ser independente. Eu sabia que eu queria trabalhar, eu sabia que eu queria ter meu dinheiro, eu sabia que eu queria tomar as minhas decisões, né? O meu desejo era não depender, né? De ter, na verdade era assim, não ter que pedir ordem, né? Depois que você vai entendendo isso, não era uma rebelde sem causa, mas eu não ter que pedir ordem. Então, ele veio assim meio misturado. E aí, no tempo, depois eu descobri que eu queria mesmo era ser independente, ou que eu queria estudar. Então, assim, eu percebi que para ter aquilo que eu queria, eu precisava ser. Então, aí, assim, para eu poder trabalhar, para eu poder ganhar, eu precisava estudar, né? Eu demorei para estudar, larguei a escola, voltei depois. Então, eu precisava estudar. Então, primeiro, eu precisava trabalhar. Aí eu fui trabalhar e eu vi que se eu não estudasse, se eu não tivesse algumas coisas, eu não ia crescer. Eu queria ser promovida, eu queria ganhar mais. Aí eu vi que aquilo que eu fazia não era o bastante. Então eu precisava de uma profissão. Você entende? É isso, e a gente vai. Então, o processo, na verdade, é um desejo que você tem, mas a gente não sabe que isso é interno. Então, tá bom. Faz o seguinte, vai por aqui primeiro, né? Olha primeiro qual é esse desejo, qual é a sedimentação que você vai, porque o resto vem naturalmente, sem esforço, flui, né? Você não tem que fazer força para ir, não, ele flui, né? Eu já sou. Então agora as coisas vão acontecendo. Qual é a escola, quem chega e vai facilitando, não? Só um exemplo, quando eu percebi que era esse projeto, né? Que eu te falei que eu fiz a meditação 1 ano para poder estar fazendo isso, porque eu estava buscando, eu já trabalhava, mas eu estava buscando. Gente, ó, eu descobri, né? Isso foi em 90. Eu fui fazer os trabalhos de autoconhecimento, que eu estava muito mal, e no meio do ano, antes de eu entrar para fazer o trabalho, então assim, eu estava começando um ano, eu tinha acabado de vender uma empresa, e eu estava meio sem fazer nada, e aí eu queria fui fazer o trabalho com o Gasparetto, mas eu não tinha ido ainda. Me lembro direitinho, era fevereiro. Eu ganhei uma sala. Eu nem sabia o que eu ia fazer da vida. A minha amiga me ofereceu uma sala. E eu falei, olha, eu tô vendendo a empresa agora, eu não sei ainda o que eu vou fazer, deixa lá, se eu precisar, eu falo para você. Essa sala me esperou 1 ano. Então eu falei com ela em fevereiro, e em novembro eu estava lá nela pedindo a sala, em janeiro eu comecei. Então assim, você entende? Quando a alma atrai, as coisas já ficam, não? E eu fui numa sala que eu dividia aluguel com alguém, que era um mínimo, que era uma coisa pequena, era muito para mim, que eu estava começando, né? E eu pensei, se eu não der conta, eu pago com o meu salário. E eu nunca tirei dinheiro do meu salário para pagar as minhas despesas de sala, porque eu já comecei a ter clientela logo nos primeiros dias. Então, assim, a alma trouxe. Eu não precisei nem procurar cliente. Vocês sabem que no meu primeiro ano de trabalho,
Eu não tinha horário na minha agenda, eu tinha mais clientes do que hoje. Eu não tinha horário na minha agenda. Se o cliente faltasse, eu não tinha como repor. Eu não fiz nada, não tinha nem como fazer, porque 90 não tinha. Eu trabalhei com cromoterapia, eu não tinha essas coisas. Nem existia, entendeu? Então eu só estou dando esse exemplo para você entender que quando você vai para a alma, eu estava na alma naquele momento, a alma me trouxe, o universo conspira a seu favor. Então eu quero mesmo que o universo conspire a seu favor e que você venha assim fazer, seja a mulher dos seus sonhos, para que você seja poderosa, seja empoderada, seja independente, seja feliz, seja sucesso. Muito obrigada de você estar aqui. Clique agora nesse link aí, se inscreva neste programa, vai ver os bônus que eu deixei aí para você, que tem um monte de bônus para estar complementando o material que você vai ver. Clica e nós nos encontramos lá no treinamento. Um beijo, minha querida. Até daqui a pouco.